Fala pessoal, tudo bem com vocês? Seja muito bem-vindo ao nosso 13º vídeo do curso de LangChain para iniciantes. Se você não me conhece, seja muito bem-vindo ao meu canal. Meu nome é Gustavo Sack e eu estou trazendo aqui uma série completinha de LangChain para você aprender a criar aplicações que trabalham com os grandes modelos de inteligência artificial. No vídeo de hoje nós vamos ver um pouquinho mais de um conceito que ele é muito importante na construção de uma aplicação RAG. No vídeo anterior, nós comentamos um pouco mais do conceito desse tipo de aplicação e a partir deste vídeo nós vamos entregar a parte mais prática, para que você possa no último vídeo conosco construir uma aplicação chatbot com RAG incorporado. Se você estiver gostando desse conteúdo, eu espero que eu receba o seu curtir. Caso você tenha interesse em assuntos de inteligência artificial, aproveite, se inscreva no nosso canal e hoje nós vamos começar a série mais prática de uma aplicação RAG. Então vamos para o 13º vídeo da nossa série do curso de LangChain, onde nós vamos explorar um pouquinho dos splitters ou separadores de documentos. Para te ajudar, eu escrevi um conteúdo para te mostrar e te ensinar como que funciona os separadores de documento. Então vocês vão encontrar lá na pasta um conteúdo bem descritivo, tirados da documentação do LangChain, incluindo também links auxiliares para te ajudar a entender um pouquinho mais de como funcionam os separadores de documento ou text splitters, no caso separadores de texto, e que nós vamos apresentar na aula de hoje. Então vamos para o nosso board. Basicamente eu quero que você entenda alguns conceitos antes de irmos para a nossa prática. Primeiro, text splitters ou separadores de texto ou separadores de documentos, como você preferir. É uma etapa de pré-processamento para muitas aplicações e se resume à técnica de divisão de textos grandes em textos menores e gerenciáveis. Ah, Gustavo, mas por que eu preciso fazer a separação de texto e eu não mando o meu texto completo para o LLM? Bom, caro aluno, você tem algumas vantagens de aplicar os separadores de documentos. Primeiro, você consegue superar o limite de contexto de entrada de um LLM. Uma vez que um contexto de entrada ele não é infinito, ele existe sim um limite de tokens a partir da quebra de um texto maior em texto menor, ou seja, a criação de chunks, você consegue permitir com que você envie apenas as informações importantes no contexto de entrada do LLM. Através de quebras de um texto, você também consegue lidar com documentos que não são lineares. Imagine que você tem um PDF que ele não é linear, ou seja, ele não é um texto corrido, existem textos espalhados pela página. Com o separador de documento ou separador de texto, você consegue lidar com esses tipos de documentos que não são muito bem estruturados. Você melhora a qualidade de um embedding. Lembra que o embedding é a conversão de um texto em um vetor numérico. Então ele precisa capturar algumas nuances das frases, alguns conceitos e classificar algumas palavras dentro de um universo para que ele possa converter um texto em um vetor. Então quanto menor o texto, muito mais captura das informações para que o modelo de embedding possa converter um texto em vetor. E além disso, você otimiza os recursos computacionais, né? Por que você vai enviar um texto todo completo com informação desnecessária? Então a gente diminui esse texto, a gente otimiza esses recursos computacionais. Então estes são os motivos que você precisa conhecer das vantagens de se utilizar um text splitters, tá? Quais são os tipos que nós mais vamos utilizar? Primeiro, aqueles baseados em comprimento. Então, basicamente, você tem uma frase, conta o número de caracteres ou conta o número de tokens e separa de forma linear, segundo um comprimento de caracteres ou comprimento de tokens. Bom, imagine que eu tenho essa frase: a inteligência artificial é uma área da ciência da computação em que tem revolucionado diversas indústrias e aspectos da vida cotidiana. Se você utilizar o Recursive Character Text Splitter, ele é um divisor recursivo. A partir de um caractere que você configura, seja ele separar por palavras, separar por caracteres ou separar por parágrafos e sentenças, o divisor ele vai identificar esses caracteres especiais e realizar as quebras sequencialmente. Então você define um parâmetro que é qual separador que você
gostaria de utilizar? No nosso caso aqui, estamos separando por caracteres. E qual é o tamanho dos chunks, dos pedaços de textos que você vai querer criar? Eu quero 25 caracteres. Então, o resultado desta frase será a criação de 6 chunks, todos com 25 caracteres. Um segundo exemplo seria os separadores baseados em caractere recursivo, que utiliza um tipo de separador. No caso, a gente vai escolher aqui o separador de parágrafos, tá bom? Então, imagine que eu tenho aqui a mesmo parágrafo anterior. Então, a inteligência artificial é uma área da ciência da computação que tem revolucionado diversas indústrias e aspectos da vida cotidiana. Segundo parágrafo. Mas o que realmente significa inteligência artificial? Se eu quero separar em parágrafos, eu posso utilizar o Character Text Splitter, onde eu defino o separador que eu quero que ele identifique no meu texto original para que ele possa realizar a quebra. Eu quero que, além de ser separado por parágrafos, que no máximo tenha 150 caracteres de tamanho. Então, ele vai primeiro identificar os parágrafos, no caso tem 2, e depois ele vai identificar o tamanho dos chunks. Então, no caso, o primeiro parágrafo coube dentro dos 150, então ele quebrou em um chunk 1, e o chunk 2 é o segundo parágrafo, que também coube dentro dos 150. Existem os divisores baseados em estrutura de documento. Bom, existem documentos que eles seguem uma estrutura. Por exemplo, o Markdown, o HTML, todos eles têm algumas tags que o definem. Por exemplo, definição de títulos, definições de um corpo de texto. Então, você pode utilizar dessas tags para realizar as quebras de um determinado texto presente em um tipo de documento. Então, digamos que a gente tenha um arquivo que ele é do tipo Markdown. O que a gente pode fazer? A gente pode fazer a quebra utilizando o Markdown Header Text Splitter, ou seja, eu quero fazer a quebra deste documento baseado nos cabeçalhos. Então, toda vez que tiver um hashtag quebra como título, toda vez que tiver 2 hashtag quebra e pega toda essa seção para mim e armazena num chunk. Então, o resultado desse tipo de divisor vai ser a criação de 2 chunks. E por fim, existe um separador baseado em semântica. Aqui, no caso, a gente já trabalha com algumas funções matemáticas. Como que funciona este separador? O separador semântico, na verdade, ele vai trabalhar com as sentenças e calcular a similaridade de cada sentença antes de criar um chunk. Então, imagine que eu tenho esse exemplo aqui. Gustavo gosta de jogar bola. Ele treina todos os dias. Na escola, todo mundo deve respeitar uns aos outros. Eu tenho 3 sentenças. Primeiro, Gustavo gosta de jogar bola. Ele treina todos os dias é a segunda sentença. Na escola, todo mundo deve respeitar uns aos outros. Então, eu tenho a terceira sentença aqui. Então, toda vez que eu tiver um semantic chunker, ele vai quebrar as sentenças, vai transformar em vetores numéricos utilizando um modelo de embedding cada uma dessas frases, né? E a partir daí ele vai calcular a similaridade de uma determinada frase com a da frente e assim por diante. Todas aquelas similaridades que tiver dentro de um limite pré-configurado, eu vou aglomerar todas dentro de um único chunk. Então a gente vê aqui que as 2 primeiras frases elas estão muito bem relacionadas, porque Gustavo e ele se referencia a uma mesma pessoa e eles são mais próximos semanticamente do que a terceira frase. E a partir daí, então você cria 2 chunks. O primeiro chunk com as 2 primeiras frases e o segundo chunk com a terceira frase. Então, pessoal, eu gostaria que vocês entendessem basicamente isso. E agora eu quero apresentar um pouquinho mais da prática de como você trabalharia com esses splitters antes da gente partir para a prática de construção de um chatbot na última aula do nosso curso. Agora que nós estamos aqui no nosso PyCharm, a primeira prática eu quero mostrar para vocês como quebrar uma string, um texto qualquer. Então, a gente vai utilizar aqueles 2 splitters, o Recursive Character Text Splitter e o Character Text Splitter. Primeira coisa, coloquei um texto padrão aqui, um texto básico com 3 parágrafos. Dado esse texto, eu vou criar um documento. Por quê? Eu quero fazer a divisão de documentos, porque eu vou utilizar uma função específica para quebrar documentos prontos, ou seja, que são aqueles advindos de um carregador de
documentos. Quando a gente usa um document loader, ele cria como resultado uma classe padrão chamada documents. Então, eu converti esse texto em um document. Então, basicamente, em page content, eu coloquei esse texto e criei uma lista de documentos. Por quê? Porque um splitter, quando você utiliza a função split documents, que a gente vai ver mais para frente, utiliza uma lista de documentos como parâmetro de entrada. Beleza? Então eu tenho a minha base, eu tenho o meu parâmetro de entrada de um text splitter. Primeiro exemplo, vamos quebrar por comprimento de caractere. E aqui eu criei. Primeiro, vamos utilizar um recursive character text splitter, porque eu quero que recursivamente ele quebre o meu texto em 40 caracteres, que é o chunk size. Mas eu quero também sobrepor aos meus chunks um pedaço de frase para que exista uma mesclagem, uma continuidade entre uma frase, entre um chunk e um outro. Então, o que seria esse chunk overlap? Ó, se vocês verificarem aqui, eu tenho um chunk em azul, um chunk em amarelo e no meio aqui existe um overlap, ou seja, os dois chunks terão uma sobreposição de alguns caracteres. Eu quero utilizar a função comprimento, ou seja, len, número de caracteres e não tokens. O separador é somente duas aspas, porque eu quero que ele conte o número de caracteres. Construir o meu splitter, eu posso utilizar este splitter para quebrar documentos. Então, eu chamo a função split documents e mando para ele uma lista de documentos, que no meu caso eu construí aqui com um único documento. Uma vez que eu tenho esse splitter aplicado, o meu resultado serão N documentos criados a partir do meu documento original quebrado em chunk. Então eu vou aqui imprimir cada chunk. Vou executar e vocês vão ver o resultado. Veja aqui que foram gerados 49 chunks. Cada chunks com um conjunto de 40 caracteres. Ah, mas Gustavo, e se eu quiser agora quebrar por meio de token? Ah, se você quiser criar comprimentos de chunks via tokens, então você precisa utilizar essa from tick token encoder, porque você vai utilizar um determinado encoder, que no caso aqui é o CL100K base, que se eu não me engano é o utilizado pelo GPT, para criar pedaços de 100 tokens dentro de um chunk. E o chunking overlap de 20, ou seja, eu quero que 20 tokens se sobrepõem. Então, vou até fazer um enter aqui para vocês visualizarem melhor. Eu tenho um separador que é a quebra por token, utilizando este encoding, que se eu não me engano é o encoding do GPT, com um total de 1000 tokens dentro desses chunks, com overlap de 20 tokens entre cada um dos chunks. A partir disso, eu tenho o meu splitter criado, ou seja, utilizando a função from tick token encoder para quebrar por meio de tokens. E aí eu mando da mesma forma, split documents, e o resultado será um conjunto de pedaços, né, de chunks criados a partir de um total de 100 tokens. Então, se eu executar, no nosso caso anterior tinha 49 chunks. Vamos ver agora quantos que vão ser criados. 21. E veja que você tem aqui alguns conjuntos de chunks que não seguem o mesmo comprimento, né? Então você tem agora a quebra por tokens. Perfeito? E o terceiro exemplo agora eu quero mostrar utilizando o Character Text Splitter. Ou seja, o Character Text Splitter você vai indicar qual que é o separador que o seu splitter precisa encontrar para quebrar o seu texto. Ou seja, se você quer quebrar por parágrafo, como é o nosso caso aqui, ele não vai contar nada. Ele simplesmente vai identificar primeiro quais são os parágrafos. Se você declarar o chunk size, ele vai tentar colocar em cada chunking um total de 1000 caracteres. A função é de comprimento e eu quero que este separador não seja entendido como um regex, certo? E aí, uma vez que eu tenho o character text splitter criado, eu quero dividir em formatos de parágrafos e mando o split documents e a lista de documentos aqui e realizo a quebra automaticamente usando o splitter. Então vamos executar e vocês vão ver que vão ser criados 3 pedaços por conta que eu pedi para ele
quebrar o meu texto original em parágrafos. Então, eu tenho o primeiro parágrafo, o segundo parágrafo e o terceiro parágrafo aqui, cada um em um chunk. Agora, vamos para o exemplo 2, que é a quebra usando um Markdown Splitter. O que seria um Markdown Splitter? Eu quero quebrar um documento Markdown utilizando a estrutura de documento. Então, imagine que eu tenho esse exemplo aqui. Então, eu criei aqui uma seção 1, uma seção 2 e uma seção 3, incluindo uma tabela. Então, uma vez que eu tenho todas essas 3 seções, eu quero utilizar no meu Markdown Header Text Splitter. Como que funciona? Primeiro, vou carregar o meu Markdown em uma variável do Python. Então, eu vou abrir o meu caminho do Markdown e colocar aqui em arquivo o resultado da leitura. Então, se vocês verificarem aqui, eu vou fazer no modo debug, que arquivo vai conter este Markdown aqui lido. Então, ó, arquivo contém aqui o meu Markdown, beleza? Agora eu preciso criar um mapeamento para quebrar esse arquivo Markdown. Bom, eu quero que ele quebre em seções. Então, eu quero que ele quebre pelo cabeçalho 1, que representa um hashtag, 2 hashtags sendo o cabeçalho 2 e 3 hashtags sendo o cabeçalho 3. Então, toda vez que ele encontrar estas 3 possíveis estruturas, quebre e armazene todo o conteúdo desses cabeçalhos dentro de um chunk, beleza? Então, eu tenho um mapeamento, eu preciso mandar esse mapeamento dentro do Markdown Header Text Splitter, ou seja, eu vou criar o splitter Markdown. Uma vez que eu tenho o mapeamento desta estrutura, eu posso aplicar ao meu arquivo. Então, eu vou splitar um texto. Lembra que no exemplo anterior eu estava mandando uma lista de documentos, mas você pode criar também um split diretamente de um texto. Então, em vez de mandar um split documents, você executa uma função chamada split text. Uma vez que você faz o split text e manda um texto, uma variável que é uma string, ele vai aplicar uma quebra a este texto. E, além disso, ele vai criar um documento. Então, se eu executar aqui, vocês vão ver que o resultado vai ser um documento, ou seja, lá, 3 documentos. E aí, uma vez que eu tenho todas essas quebras, eu posso executar aqui e verificar, por exemplo, como que seriam os resultados. Então, a gente vê aqui que no chunk 0, eu tenho aqui que é o texto da seção 1. Então, eu tenho aqui depois no chunk 1, que é o resultado presente no header de nível 2. Então, eu tenho tudo o que está aqui como um chunking. Esse daqui não foi criado chunk porque eu não tenho um conteúdo aqui. Então, como você pediu para ele quebrar com base no cabeçalho, ele vai pegar apenas o conteúdo que estaria depois desse cabeçalho e colocar dentro de um chunk. Como aqui não tinha nada, ele não criou um chunk referente ao título de header 1. Ele simplesmente criou da seção 1, 2 e 3. Então é por isso que nós conseguimos contar apenas 3 chunks quando eu abri a variável depois do split. Então eu tenho um pedaço que é a seção 1, um pedaço que é a seção 2 e um pedaço que é a seção 3, onde tem aquela tabela que eu coloquei no arquivo Markdown. Então, se vocês verificarem aqui, a seção 3 é uma tabela, tá? Então, este é o Markdown Text Splitter que eu queria mostrar para vocês. E, por fim, eu gostaria de apresentar o chunk semântico. O chunk semântico ele é um pouquinho mais complexo, porque ele vai trabalhar com um cálculo matemático, mas o LangChain ele já pré-configura isso para a gente, então facilita o nosso trabalho. Primeiro, para você utilizar um chunk semântico, você precisa de um modelo de embedding. Então, eu estou utilizando a OpenAI Embeddings. Tá bom? Então, para isso, eu preciso ter uma chave da OpenAI e estou, então, importando as minhas variáveis de ambiente, que é a chave da OpenAI. Vamos utilizar o mesmo texto padrão lá, daqueles 3 parágrafos que a gente utilizou na prática 1. E aqui eu vou criar também um documento deste texto original, criando uma lista de documentos. Até aqui não muda nada. Para que eu possa utilizar o split semântico, eu estou precisando importar aqui o semantic chunk. Então, o semantic chunker ele recebe como parâmetro um modelo de embedding, que no nosso caso é o OpenAI Embedding Large 3. Quando a gente cria este split semântico, você pode utilizar, né, o split documents, enviando uma lista de documentos, né, para ele, que a partir daí ele vai quebrar com base em frases que se aproximam semanticamente. Eu estou utilizando os limites padrões, os limites default que estão pré-configurados nessa classe, mas você pode configurar qual que é o seu threshold, ou seja, o seu limite para que o splitter possa
entender quando ele deve ou não juntar os pedaços, juntar as sentenças, tá bom? E aí, para que você possa entender isso, eu deixei lá nas notas de estudos como que poderia ser feito onde estaria a documentação para que você possa ajustar este limite. Então, depois que a gente executar este split, a gente vai conseguir identificar quantos são os chunks que este splitter vai criar. No nosso caso, ele criou apenas 2, onde todo esse texto aqui está presente em um chunk, enquanto, no entanto, ele entende que muda um pouco mais o assunto com relação aos anteriores e eu vou precisar aqui, então, criar um novo chunk. Então, daquele texto com 3 parágrafos, ele uniu 2 parágrafos e o parágrafo que contém no entanto, então vamos ver aqui em cima, ou seja, o terceiro parágrafo, ele entende que varia muito mais em similaridade do que os outros 2 de cima e aí ele resolveu criar 2 chunks. Certo, pessoal? Então era isso que eu queria apresentar. Pode ser que o vídeo fique um pouco grande. Se você chegou até aqui, eu agradeço por me ouvir. Espero que vocês tenham entendido como funcionam os divisores textuais, porque eles vão ser muito úteis na construção da nossa aplicação. Se vocês estão gostando da série, eu espero que vocês curtam o vídeo, se inscrevam no canal, deixem um comentário para que eu possa entender se esta série está sendo fácil de entender, se está te ajudando, quais são os tipos de aplicações que vocês conseguiram já implementar seguindo todos esses tutoriais já construídos por mim até aqui, ou também por outros criadores de conteúdo, pois na internet já existe uma grande variedade de vídeos que te ensinam a implementar esses tipos de aplicação. Meu muito obrigado. Qualquer dúvida que vocês tiverem, fiquem tranquilos, podem me mandar no WhatsApp, que se eu tiver capacidade eu vou tentar te ajudar com certeza. Aproveite, veja os outros vídeos da série e eu fico por aqui no vídeo de hoje. Um forte abraço e tchau, tchau.